Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nesta semana, em um refúgio para o amor, Roselena é desmascarada diante de toda sua família. Luciana fica milionária e se torna dona da metade da fortuna Torres Landa. E não acaba por aí. Clara confessa a Rodrigo toda a armação que fez para ele se separar de Luciana. Saiba tudo em detalhes que vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal, de 23 a 26 de outubro. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 23 de outubro. Clara e Julieta chegam na mansão Torres Landa para o almoço familiar. Clara se irrita por Rodrigo não estar na mansão e faz várias reclamações para Roselena. Ela pede o apoio da sogra para que convença Rodrigo a ir para o Canadá com ela. Roselena diz que vai falar com Maximino para que ele faça Rodrigo ir para o exterior. Rodrigo chega nesse momento e diz à mãe: "Nem você e nem ninguém vai decidir o rumo da minha vida." Rodrigo fala que precisa falar com Roselena sós. A cobra peçonhenta fica assustada. Julieta diz à filha que acha que aquele almoço vai estar incrível. Já no escritório, Rodrigo diz a Roselena que já sabe toda a verdade. Que ela entregou Luciana quando era apenas um bebê, e que enganou Linhares fazendo ele acreditar que sua filha estava morta. Roselena fica chocada e Rodrigo a enfrenta. Rodrigo a pega pelos braços e exige que confesse a verdade. Sem saída, Roselena assume seu crime na maior cara de pau. Rodrigo diz à cobra que foi ver Luciana e ela falou que estava grávida, e que é filha de Cláudio. Ele diz que ela contou que Roselena a colocou nos braços de Paz e de Jacinto. Roselena diz que Paz debochou dela pois havia jurado que jamais voltaria. Rodrigo puxa a mãe pelos braços e manda ela parar de culpar os outros por seus erros. Roselena conta ao filho o inferno que viveu nesses 19 anos, pela grande culpa que sentia pelo pecado que cometeu. Rodrigo diz a Roselena que ela acabou com sua vida, por ter o separado de Luciana. Hipócrita, a víbora diz a Rodrigo: "O que eu posso te dizer? Nas guerras sempre há vítimas. E essa era uma guerra entre a Aurora e eu. Me dói muito que você tenha sido uma vítima." Rodrigo fica indignado pela mãe não se arrepender de nada, e ressalta que sente muita vergonha por tudo que fizeram contra Luciana. Roselena diz que fez o que fez para se vingar de Aurora, pois ela era amante do seu pai. Rodrigo fica incrédulo e diz que de qualquer forma o que ela fez foi um crime, e que Luciana não tinha culpa de nada. Roselena pega o telefone e desafia Rodrigo a ligar para a polícia para denunciar. Rodrigo alega que jamais denunciaria sua própria mãe. Roselena diz que não se arrepende de absolutamente nada, e que se pudesse voltaria a fazer tudo novamente. Rodrigo fica chocado. Ele diz a Roselena que seus irmãos devem saber de toda a verdade, e que agora mesmo as mentiras caíram por terra naquela casa. Roselena diz que ela mesma vai confessar a verdade. Durante o almoço, Rodrigo chega misterioso e todos estranham. Cláudio pede a Luciana que vá com ele para a capital, pois no dia seguinte vai se reunir com os Torres Landa, para fecharem um acordo sobre a fortuna. Alterada e tensa, Roselena se prepara para dizer a verdade. Ao chegar na mesa do almoço, encontra todos reunidos esperando por ela. Diante de todos, Roselena diz que é uma pecadora e que pecou contra Deus e contra sua família. A vergonha finalmente revela toda a verdade, que não cumpriu a última vontade de uma doente, que colocou em seus braços uma criança recém-nascida, e que ao invés de cuidar dessa bebê a entregou. Roselena diz que entregou essa bebê sem se importar com seu destino, e que essa criança que entregou é Luciana. Todos ficam chocados com a grande revelação. Roselena diz a todos que sabe que nos olhos deles é a mais cruel das mulheres. Luciana diz a Cláudio que não para de pensar em Rodrigo, e que a comoveu muito ao vê-lo chorando após descobrir toda a verdade. Roselena revela a seus filhos toda a inveja que sentia de Aurora. A cobra Naja diz que se manteve toda a verdade em segredo foi para não os ver sofrer. Roselena conta que ela e Aurora eram amigas, até que ela se meteu com Maximino. Maximino intervém e diz que ele e Aurora nunca foram amantes. Roselena conta aos filhos que Cláudio foi preso, que o parto de Aurora se adiantou, e que ela só tinha ela como apoio. Ela diz que as coisas se complicaram no quarto, e que a Aurora acabou ficando fraca, e pediu que ela cuidasse de sua filha, porque sabia que iria morrer.
Roselena diz que Aurora implorou que ela recebesse Luciana como sua filha e que cuidasse dela, mas que não foi isso que fez. Roselena diz que traiu Aurora por ciúmes, porque ela se meteu entre o pai deles e ela, e que entregou a filha dela para se desfazer daquela maldita criança, que era o fruto de uma traição. Patrício diz à mãe que Luciana era uma bebê, e a chama de covarde. Roselena cínica diz que tudo o que fez foi um ato de amor a Deus e a seus filhos. Maximino obriga Roselena a revelar o que fez para enganar Cláudio Linhares. Sem saída, Roselena confessa aos filhos que tirou os restos de um bebê, para colocar no túmulo de Aurora, para que ele pensasse que fosse sua filha. Jana, Patrício e Rodrigo ficam horrorizados. Clara e Julieta só se divertem com o barraco. Terça-feira, 24 de outubro. Maximino diz que as mentiras daquela casa acabaram. Lorenzo conta a todos os seus amigos que Luciana é filha do advogado Linhares. Estela e Violeta assumem que já sabiam disso. Já no escritório, os Torres Landa se reúnem a sós com o Padre Honesto. Padre Honesto tenta defender a megera e pede que não a julgue. Rodrigo diz que nada converte o mal que sua mãe fez a ele e a Luciana. Patrício diz que os erros do passado de Roselena afetaram o futuro. Jana recrimina a mãe e diz que o que ela fez foi terrível, e pergunta se ela já imaginou se algo daquele tipo tivesse acontecido com ela. Cláudio compra roupas finas para Luciana. Roselena vai para seu quarto e fica depressiva. Padre Honesto tenta mais uma vez fazer que os Torres Landa perdoem Roselena. Rodrigo tenta consolar Jana por aquele choque. Maximino vai ao quarto e aplaude, e diz a Roselena que foi um espetáculo a atuação dela. Roselena diz que não foi atuação, e que enfrentar seus filhos foi o pior que já aconteceu em toda sua vida. Maximino tortura a serpente, e diz que os filhos deles não irão a perdoar tão facilmente. Rodrigo diz aos irmãos que devem ajudar a mãe deles, pois é obrigação deles como filhos. Luciana se sente culpada pelo sofrimento que está causando a Patrício, Jana e Rodrigo. Paz pede à filha para não se sentir culpada, pois a responsável de todo o mal é Roselena. Ela ainda estimula que a filha vá para a capital com seu pai, para o apoiar. Clara cínica diz a Rodrigo que sente muito por toda aquela situação. No dia seguinte, Cláudio se prepara para ir tomar posse de metade de tudo que é dos Torres Landa. Luciana se comunica com Patrício, e ele diz que sente muito mal por todo o dano que sua mãe lhe fez. Luciana se sente mal ao perceber a grande decepção de Patrício. Patrício diz que está sentindo grande vergonha, e pede perdão por todo o mal que sua família lhe causou. O telefone é instalado na casa de Paz. Violeta diz a Ofélia que Marcial ligou para lá pedindo que se vejam, e tem a impressão que ele vai pedir que morem juntos. Ela garante à amiga que não aceitará ficar com Marcial. Cláudio chega na empresa Torres Landa. Rodrigo vê na sala de reunião e os dois se cumprimentam. Luciana se alegra ao saber que foi seu pai que pediu para instalar o telefone em sua casa. Rodrigo pede a Cláudio que ele separe os assuntos legais dos pessoais. Cláudio diz que disso ele pode estar seguro, porque ele e sua filha são os menos interessados em ter uma relação pessoal com os Torres Landa. Rodrigo garante a Cláudio que vai assumir sua responsabilidade com o bebê de Luciana, e espera conviver com ele. Cláudio diz que Luciana está refazendo sua vida, e ele com sua esposa, e que só o tempo ajeitará as coisas em seu lugar. Clara teme que Luciana retorne à capital, e agora com poder e dinheiro. Quarta-feira, 25 de outubro. Roselena se tranca no quarto, e preocupa Matilde, Constanza e Jana. Enquanto isso, Roselena está deitada no chão feito maluca. Brígida abre a porta e todos veem Roselena deitada no chão. Ela diz que quer morrer, já que ninguém de sua família a ama. Jana e Constanza ajudam a víbora. Maximino fica furioso ao saber que Rodrigo conversou com Cláudio. Ele diz a todos que a partir do dia seguinte, o inimigo deles entraria ali na empresa, como dono da metade de tudo, e que devem saber separar as coisas. Maximino diz que não tem nada contra a Luciana, porém agora a postura dela diante deles será diferente. Ele diz que certamente Luciana é a herdeira de Cláudio, e que de certa forma também é dona de tudo. Roselena diz a Constanza que Luciana vai voltar para a vida deles, e que só falta ela trabalhar na empresa.
Do lado de Rodrigo, Clara garante a Julieta que por nenhum motivo permitirá que Luciana se acerque de Rodrigo. Aldo começa a investigar sobre a empresa Torres Landa. Violeta vai atrás de Bernardo para saber como está indo o processo de divórcio entre Flor e Marcial. Madalena e Aquiles voltam a trocar farpas e discutir. Aquiles diz a Madalena que ao invés dela andar julgando as pessoas, deveria cuidar melhor da filha dela. Madalena ordena que Aquiles não mencione sua filha. Violeta tem uma grande surpresa ao se inteirar que o divórcio entre Flor e Marcial é falso. No dia seguinte todos se reúnem para Cláudio receber sua fortuna. Maximino assina o documento, onde Cláudio recebe tudo que é seu por direito. O advogado pede que Cláudio também assine. Cláudio diz que quem vai assinar é alguém que é sua herdeira, e é sua filha Luciana. Luciana chega ali e surpreende a todos. Roselena diz a Clara que queria Luciana 7 metros abaixo da terra. Clara diz que com maior satisfação a ajudaria para acabar com essa maldita. Roselena diz a Julieta e Clara que nesse momento está acontecendo a maldita assinatura, onde Cláudio se apodera de metade de tudo que é deles. Luciana assina os documentos, e agora é a nova dona da metade de tudo, das pessoas que tanto fizeram sofrer. Roselena diz a Clara que Luciana pode acabar trabalhando na empresa junto de Rodrigo, e isso a preocupa. Ela diz a Nora que Luciana tem uma vantagem sobre elas, que seu filho vai nascer antes do de Clara, e que se for homem, será o herdeiro da família Torres Landa. Cláudio e Luciana se preparam, pois em breve começarão a trabalhar na empresa. Revoltada, Violeta diz a Ofélia e Serena que Marcial a enganou outra vez, e jura que dessa vez não irá o perdoar. Violeta garante às amigas que não voltará a se apaixonar, e que ninguém debochará dela. Aquiles planeja sua viagem para rever Violeta. Luciana diz ao pai que era seu dever o apoiar, estar em seus momentos alegres e tristes, e que por isso foi para a capital. Cláudio agradece a filha, e os dois dizem que se amam. Roselena diz a Clara e Julieta que Cláudio já é dono da metade de tudo que é deles, e revela que Luciana está na capital. Clara e Julieta ficam chocadas quando Roselena diz que a mulher que foi empregada naquela casa agora é sócia da empresa Torres Landa. Ana passa pela rua que Lorenzo vende as tortas e o cumprimenta. Rodrigo diz a si mesmo: mesmo que você não queira, vamos nos ver, Luciana. Nesse momento Clara chega ali no escritório e reclama por ele não a manter informada sobre os assuntos da empresa. Rodrigo diz que não se mete nas coisas dela e a proíbe de se meter nas dele. Clara diz que ele não pode a proibir de nada, porque é a mulher dele. Rodrigo relembra a descarada que o casamento deles foi um contrato, e nada além disso. Aldo e Vicky colocam seu plano em ação para tirarem proveito de Maximino. Vicky diz ao amante que o ama tanto, e que quer lhe pedir que lhe dê ajuda para ter seu próprio salão de beleza. Maximino diz que só ele sabe como e quando terá vontade de ajudar. O neurologista pede que Roselena faça mais exames. Roselena fica furiosa, diz que não quer saber de exames, e nem de médicos. Quinta-feira, 26 de outubro. Marcial vai atrás de Violeta, e ela ordena que ele não volte a lhe tocar. Violeta diz que já sabe que o processo de divórcio dele é falso. Violeta esbofeteia Marcial, que pede que ela o deixe explicar, mas acaba levando um segundo tapa na cara. Vicky diz a Aldo que Maximino se negou a dar o salão de beleza para ela. Aldo pede que ela siga pedindo isso para ele, até ele ceder. Melissa confessa a Jana e Maximino que se não estava indo na mansão, era porque já sabia do terrível pecado de sua tia Roselena, e não queria ter algum desentendimento com ela. Clara diz às amigas que Rodrigo prefere estar com qualquer outra pessoa do que com ela, e não a ama nem um pouco. Valentina joga na cara da cobra que ela se casou sabendo que Rodrigo não a amava, pois só tem olhos para Luciana. Clara fica furiosa ao ouvir a verdade e expulsa suas amigas do apartamento. Aldo, Fabiano e Lorenzo conversam para fazerem uma sociedade sobre a venda das tortas e pensam em abrir um local próprio para o negócio. Maximino adverte Roselena que quando ela for o ver na empresa, poderá se encontrar com Cláudio e Luciana. Roselena fica revoltada
e diz que aquela ignorante não poderia trabalhar na empresa. Maximino debocha de Roselena, quando ela conta que Luciana foi quem a livrou da cadeia. Marcial e Aldo conversam. Marcial confessa a Aldo que é policial, e que se vai com muita frequência à boate, é porque está fazendo uma investigação para saber quem é o dono do local clandestino. Aldo fica chocado ao saber que existem mais negócios sujos ali no inferno. Rodrigo chega em seu apartamento, e Clara volta a brigar com o marido. Rodrigo confessa à esposa que não para de pensar em Luciana, e que cada um deve seguir sua vida. Clara diz que maldita a hora que Roselena revelou a verdade, e confessa que elas haviam feito um acordo, para que ele nunca soubesse que Luciana era filha de Linhares. Rodrigo fica perplexo ao saber que quase todas as pessoas sabiam do segredo, e Clara reitera que fez tudo para que ele pensasse que Cláudio e Luciana eram amantes, e diz que sabia que Luciana estava esperando o filho dele, e não disse nada para fazer ele sofrer. Rodrigo agradece a Clara por ter confessado a verdade, e ressalta que ela acaba de dar mais uma razão para ele a desprezar. Ele diz que ela somente é a mãe de seu filho, porque como mulher já não vale nada. No dia seguinte, Lastra vai atrás de Ofélia, e diz que está disposto a mudar por ela, e confessa que está gostando dela. Ofélia fica surpresa quando Lastra diz que vai fazer de tudo para conquistar. Na empresa, Luciana e Cláudio chegam para seu primeiro dia de trabalho. Rodrigo e Luciana se encontram e conversam. Rodrigo pergunta como ela está e seu bebê. Luciana diz que está bem e que às vezes sente tonturas. Rodrigo confessa à amada que foi um idiota com ela, e que pensava que ela e Cláudio eram amantes, e que foi o despeito que o fez se casar com Clara. Rodrigo garante que não se casou por amor, pois seu amor é ela. Luciana pede que Rodrigo não se aproxime dela daquela maneira, e não lhe diga nada sobre amor. Ela diz que se está ali na empresa é por amor a seu pai, mas que não lhe dá direito de se aproximar dela. Maximino está todo cheio de raiva, por causa de Cláudio e Luciana estarem na empresa, que agora são donos também. Luciana diz ao pai que está com medo de ficar frente a frente com os Torres Landa. Cláudio pede que a filha tenha confiança, pois ela é tão dona quanto eles. Depois Luciana e Cláudio se reúnem com os Torres Landa novamente. Com muita raiva, Maximino faz o reconhecimento oficial que Cláudio e Luciana Linhares são sócios da empresa. Patrício se coloca à disposição de Cláudio e Luciana para o que precisar. Cláudio decide fazer uma auditoria na empresa e deixa Maximino tenso. Furiosa, Clara diz a Julieta que a maldita criada deve estar tomando seu lugar na empresa, e que agora essa doméstica está vencendo. Julieta diz que isso jamais, e pede que a filha não fique tão nervosa, pois isso pode fazer mal ao bebê. Aquiles deixa Procópio encarregado de seus negócios enquanto viaja para a capital. Patrício pede para que Luciana vá com ele a seu escritório para conversarem um pouco. Rodrigo ouve a conversa atrás da porta. Patrício faz vários elogios a Luciana. Rodrigo começa a suspeitar que possa existir algo entre Luciana e Patrício, porém chega à conclusão que são coisas de sua imaginação. Luciana se instala em seu escritório na empresa. Clara chega na empresa e vai atrás da rival, e diz que está ali para colocar ela em seu lugar, e mesmo que ela seja filha de Cláudio, jamais deixará de ser a criada. Clara adverte Luciana, e ordena que ela não se aproxime de Rodrigo, porque ele é seu marido. Luciana enfrenta Clara e diz: você errou de escritório. Peça pro seu marido que não me procure, porque eu já pedi agorinha isso. Mas certamente ele vai te ouvir melhor, já que você é a esposa. Clara diz a Luciana que ela não tem capacidade para estar em uma empresa de grande porte como a Torres Landa. Luciana diz que ela está errada, e a relembra que ela é a dona da metade de tudo, e que da próxima vez, bate em sua porta antes de entrar. Clara sai da sala de Luciana e vai atrás de Rodrigo. Ela reclama pelo marido estar atrás de Luciana, e diz que ele não a respeita. Rodrigo manda Clara parar de fazer escândalo e a expulsa. Por telefone, Patrício conta a Jana que Luciana está na empresa, e que está maravilhosamente linda. Jana se alegra e diz que imagina